Vamos lá, pessoal. Professor Murilo aqui mais uma vez, agora para a gente trabalhar o capítulo 2 do material da apostila que vocês têm acesso da prova do Enseja, do ensino fundamental. Então você, meu querido e minha querida ensejeiro e ensejeira que comprou esse curso com a gente, que confiou na Super Supletivo, vamos lá. Eu espero que o primeiro capítulo tenha ficado claro para você. E se não ficou, não se desespere. Retorne nele quando for necessário. Refaça os exercícios. Manda suas dúvidas para a gente, não tem problema. Vamos trabalhando juntos. Como eu disse para vocês na primeira aula, e eu vou reforçar aqui. Quanto mais a gente aprender, quanto mais a gente estudar, quanto mais você dialogar comigo, mais fácil vai ficar de vocês compreenderem. O objetivo nosso é fazer com que você chegue na tua prova calmo, com tranquilidade, entendendo os conceitos e podendo resolver essas questões, certo? Lembrando então que eu, professor Murilo, trabalho com você História e Geografia e é muito importante isso. Quando a gente chegar na parte de resolução de exercícios, vocês verão que as questões não estão assim só História ou só Geografia. As disciplinas não estão separadas uma da outra, elas estão conectadas. Dentro da mesma questão, vai exigir um pouco de conhecimento de história e um pouco de conhecimento de geografia. Assim como os nossos próprios capítulos trabalham. No capítulo anterior, que nós trabalhamos a formação do território nacional e a relação, né, dos indígenas, né, no espaço junto com os europeus, né, as invasões europeias, a conquista a partir da violência e como que esse espaço foi sendo conquistado pelos europeus até se tornar o Brasil como nós conhecemos, certo? Nós vimos tanto conceitos geográficos como conceitos históricos. Por quê? Quando eu falo de ocupação do espaço, quando eu penso a formação do espaço ocupado pelo ser humano, eu estou falando de geografia. Quando eu penso os limites territoriais, as fronteiras que se estabelecem, eu estou falando de geografia. Mas eu também estou falando de história, porque eu estou falando do processo de como isso aconteceu. As ações dos seres humanos que influenciaram toda essa formação desse território nacional. Esses seres humanos, no caso dos portugueses, lá no capítulo 1, né, que nós vimos, que invadiram o território, que usaram de violência, tanto violência armada quanto violência simbólica, né, imposição cultural aos indígenas, que quase dizimou a população indígena que viviam nesses territórios bem antes dos europeus chegarem. Né? Então, quando eu falo desse processo, dessas ações, eu estou falando de história. Então, nós teremos o tempo todo as duas disciplinas dialogando. E no capítulo 2 não é diferente. O tema do capítulo 2 é mudanças no espaço geográfico do Brasil. E aí você pode perceber que nesse capítulo então, a gente vai diretamente mais para a área da geografia. Mas não se engane, meu querido. Não se engane, minha querida. Isso não significa que não tem processo histórico na questão, no capítulo. Tem e muito. A formação do espaço geográfico se dá devido às ações dos seres humanos. E essas ações são feitas no espaço local e no tempo. História, certo? As ações do passado. Então, vamos lá. Segura aí na poltrona, presta atenção, faz suas anotações à vontade. Se for necessário, você pausa, você volta, não tem problema nenhum. O importante agora é que eu e você estabeleçam uma conexão e um diálogo para que a gente possa, ao final do capítulo, compreender essas mudanças nesse espaço. Vamos lá! O material de vocês, então, vai trabalhar esse capítulo com o conceito de espaço geográfico e justamente por conta disso, eu fiz questão de trazer separadamente aqui o que é espaço geográfico. Quando eu, professor Murilo, falo para você espaço geográfico, quando você, meu querido aluno, está me ouvindo agora, ouve essa palavra, o que eu estou dizendo? Ou caso você esteja com a apostila impressa ao lado, anotando, eu não sei, né? Cada um estuda de uma forma, você pode estar ter impresso a apostila para facilitar para você, porque você gosta de ir acompanhando, não sei. Né? As nossas aulas são preparadas em cima da apostila justamente para que todo o conteúdo
que o INEP cobra de você na prova do Enseja seja trabalhado, para que nada fique de fora, certo? Então você pode tanto acompanhar pela apostila e as nossas aulas, ou simplesmente as nossas aulas, né? Então, caso você esteja aí, você vai pegar o texto, você vai ler o texto, você vai lá falar espaço geográfico, espaço geográfico, espaço geográfico. O que eu estou dizendo com essa palavra? O que essas duas palavrinhas quer dizer? Pois bem, para isso eu trouxe um conceito mais amplo, né? Olha só, o espaço geográfico na geografia é o lugar de interação entre os elementos naturais e culturais. Olha só, é o lugar físico onde os elementos da natureza desse lugar físico, pode ser o relevo, pode ser a vegetação, a fauna, a flora, o clima, certo? O espaço natural, os recursos minerais, enfim, os elementos naturais desse espaço físico promovem uma interação com os elementos culturais. Quem que produz elemento cultural? Exatamente, meu querido, eu e você, os seres humanos, certo? Então, olha só, as ações dos seres humanos ao longo do tempo, basicamente a história, né, aquilo que o ser humano faz e ele produz num determinado local. E ele utiliza os elementos naturais, os recursos naturais que tem nesse local, certo? Vou dar um exemplo, bem simples, né? Se você mora numa região com uma região mais árida e você tem apenas um rio que traz água para essa região, né, o que pode ser feito? Pode ser criado canais de irrigação para que essa água, para que esse rio possa fertilizar mais terras e assim por diante, certo? Os egípcios fizeram isso lá no Egito Antigo, certo? Os mesopotâmios fizeram isso lá na Mesopotâmia. Se nós pegarmos os povos aqui das Américas, também fizeram, né? Na Mesoamérica, em outras regiões, criaram canais de irrigação para irrigar a terra, para ter mais terra fértil e produzir e viver. Viver e sobreviver, certo? Então, olha só, o ser humano, ele age no espaço geográfico com o seu intelecto, produzindo cultura, com seus costumes e assim por diante. E vai formando esses costumes, e vai formando essas culturas. Então, quando eu penso em espaço geográfico, eu estou pensando nesse lugar, no lugar onde essas interações ocorrem. Os elementos naturais são produzidos pela própria natureza, óbvio, certo? O minério de ferro, a fauna e a flora local, nativa da região. E aí você está pensando, mas professor Murilo, eu posso, desde que aquela planta ou aquela cultura se adapte ao clima da região, eu posso trazer uma cultura de fora, né? Uma cultura de um outro país, como por exemplo, os portugueses fizeram com a cana-de-açúcar no primeiro século de colonização, certo? Então, o que é isso? É uma alteração do espaço geográfico. Mesmo que eu esteja falando de elementos naturais como recursos alimentícios e tudo mais, se o ser humano traz de outra região e interfere na natureza, no local natural, nós estamos produzindo um espaço geográfico, ok? Então, os elementos naturais são produzidos pela própria natureza e os culturais são produzidos pelos seres humanos. Apenas nós, seres humanos, produzimos cultura, certo? Então, continuando aqui. O espaço geográfico é diferente do espaço natural. O espaço geográfico sofre as consequências das práticas econômicas e sociais dos seres humanos, seja no meio rural ou no meio urbano. Já o espaço natural é todo lugar que ainda não sofreu essa interação. Então, perguntinha para você, meu querido e minha querida ensejeira, nesse exato momento. Um local intocável, intocado pelo ser humano. Ele é um espaço geográfico ou um espaço natural? Exatamente, ele é um espaço natural. Ok? Um espaço onde o ser humano já está, ele é um espaço geográfico, porque houve essa interação.
E aqui é muito importante. Lembra na aula passada? Se você não lembra, agora você vai recordar. Que nós falávamos dos povos nativos que estavam aqui e que os europeus chegaram no Brasil e falaram: olha, um bando de selvagem e tudo mais. Né? Se você pega a carta de Pero Vaz de Caminha, se você pega a carta que dá certidão de nascimento do Brasil, né? Pero Vaz de Caminha relata a natureza aqui do território como se fosse uma natureza intocável, quase que um paraíso, certo? Um paraíso tropical. Mas pergunto, os nativos que estavam aqui há mais ou menos 10 mil anos, que trabalharam essa terra, que plantaram mandioca, que abriram caminhos na floresta e tudo mais, eles não alteraram o espaço, que criaram suas casas, as tribos indígenas e tudo mais, as aldeias indígenas, eles não alteraram o espaço, eles não praticavam suas tradições, seus costumes, sua cultura, e tudo isso não estava relacionado aos elementos da natureza e à transformação desse espaço natural? Se sim, se eles faziam isso, quando os portugueses chegaram aqui, nós temos então um espaço natural ou um espaço geográfico? Muito bem, nota 10 para você. Tenho certeza que você escreveu aí espaço geográfico. Então, sim, por mais que a gente possa pensar que houve uma manutenção da fauna e da flora, por mais que a gente possa pensar que o espaço, que as belezas da natureza, né, e os elementos naturais permaneceram e estão ali presentes, né? O fato do ser humano estar ali, vivendo ali em comunidade, vivendo ali em sociedade, necessariamente faz com que ele altere o espaço natural. Ok? Compreendidos esse primeiro momento, então agora nós vamos entrar de fato no capítulo dessas mudanças do espaço geográfico no Brasil. E é muito interessante pensar, né, que ao final dessa aula, o que a gente vai precisar saber? Então, o que nós vamos ver? O que o capítulo traz? Primeiro, essa noção de espaço geográfico. E segundo, como que as ações dos seres humanos e as escolhas dos seres humanos transformaram o espaço natural e o espaço geográfico brasileiro. O foco do capítulo está justamente na interação do ser humano em relação ao transporte. Como que os seres humanos fazem para transportar e como que isso interfere na economia do país, certo? E aí, algo que pode ser comum a vocês e que vocês vão entender. Deixa eu fazer uma pergunta. O alimento que chega na tua casa, o pacote de arroz que você compra no mercado, a carne que você compra no açougue, certo? Como que isso chega até o mercado e até você? Por onde que vem? Como que é transportado isso no território brasileiro? Vamos lá! O território brasileiro é imenso, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, certo? Então é importante a gente pensar isso. Nesse sentido, a apostila de vocês traz essa tabela, que eu fiz questão de trazer aqui para vocês no slide para a gente pensar. Então a gente vai pensar o sistema de rodovias. O sistema de rodovias no Brasil é um dos vários meios de organizar o espaço geográfico. Então o nosso espaço geográfico, a organização do espaço geográfico brasileiro passa pelo sistema de rodovias. Não à toa, para a gente poder ir de um lugar para o outro no Brasil, a gente vai por onde? Pelas rodovias. Seja você viajando de ônibus, seja você viajando de carro, certo? Ou de moto, se você gosta de andar de moto, você gosta de pilotar moto, certo? Vamos lá. Ah não, professor, eu pego a minha bicicletinha e eu vou da minha cidade à cidade vizinha, que é pertinho. Passo pela rodovia, passo. Então eu utilizo isso também. Também a nossa sociedade se desenvolve em torno desse sistema rodoviário. Não à toa, né? Observando a tabela, olha só, o transporte de cargas no Brasil, cargas então de produtos, né, principalmente, né, alimentos e outros, no Brasil, o sistema rodoviário compõe 70%
desse transporte. Opa, mas professor Murilo, o que significa isso? Significa dizer que de tudo aquilo que chega em qualquer canto desse país, 70% disso depende do transporte rodoviário. Sabe o que é importante eu saber disso? Vocês lembram, alguns anos atrás, a greve dos caminhoneiros? Deixa eu te perguntar, se hoje, nesse exato momento que você está assistindo a minha aula, se explode uma greve de caminhoneiros, os caminhoneiros param de transportar as mercadorias, o que acontece, por exemplo, no mercado da sua cidade? Seja a sua cidade uma grande cidade, seja a sua cidade um pequeno município. Vai faltar com o tempo, se eles ficarem 1 semana, 2 semanas, 3 semanas de braços cruzados sem transportar, vai faltar alimento? Vai começar a faltar? E quando começar a faltar esse alimento, o que vai acontecer? O preço do que está no mercado vai aumentar? Muito possivelmente. Deixa eu pensar outra situação. Não, eles não pararam, eles não estão em greve, mas se aumenta constantemente o preço do combustível, o que vai acontecer? O produto, isso vai impactar no preço do produto que você compra? Da carne, do arroz, do feijão, da sua cervejinha. Sim ou não? Vai, não vai? Outra questão, isso tudo é para a gente pensar, tá, pessoal? Para a gente poder entender como que as mudanças no espaço geográfico formam também ou interferem no nosso dia a dia. Porque, no final das contas, tudo aquilo que a gente está trabalhando, de alguma forma, interfere no nosso dia a dia, ainda que eu, na correria do meu dia a dia, não perceba. Ainda que eu, no meu trabalho, nas minhas ações, nas minhas decisões, não pare para pensar o quanto que isso me afeta.